Ele referia-se frequentemente a uma afirmação das escrituras védicas de que as pessoas vivem em 3 modos diferentes: bondade, paixão e ignorância. A vida na floresta está no modo da bondade, a vida na cidade no modo da paixão, e a vida num lugar degradado como uma adega, um bordel ou bowery está no modo da ignorância. Porém, morar num templo de Deus, Vishnu, é morar no mundo transcendental, Vaikuntha, que é transcendental a todos os 3 modos da natureza material. E este sótão do Bowery, onde Prabhupada mantinha suas reuniões e executava o canto e dança público de Hare Krishna, também era transcendental. Quando ele se encontrava atrás da divisória do sótão, trabalhando em seu canto diante das páginas abertas do Śrīmad Bhagavatam, aquele aposento era tão bom quanto o seu quarto nos fundos do templo Radha Damodara em Vrindavana. A notícia da mudança do Swami para o sótão do Bowery espalhou-se principalmente por meio dos bate-papos no restaurante Paradoxo, e as pessoas começaram a comparecer à noite para cantar Hare Krishna com ele. Os cantos e danças de Hare Krishna musicados eram especialmente populares no Bowery. Haja visto que a nova congregação do Swami consistia, em sua maioria, de músicos e artistas locais, os quais se identificavam mais com a música transcendental Hare Krishna do que com a filosofia. Toda manhã ele dava aulas sobre o Śrīmad Bhagavatam, assistida por David Allen, Robert Nelson e outro rapaz, e ocasionalmente ele ensinava culinária para quem estivesse interessado. Normalmente estava disponível para conversas pessoais com qualquer visitante curioso ou com seu novo companheiro de quarto. Embora Prabhupada e David estivessem cada uma área de habitação demarcada no amplo sótão, todo o local logo foi encampado pelas atividades de pregação de Prabhupada. Prabhupada e David davam-se bem e a princípio Prabhupada considerava David um aspirante a discípulo. 27 de abril, ele escreveu a seus amigos na Índia, descrevendo seu relacionamento com David Allen. Ele assistia a minhas aulas na Rua 72, juntamente com outras pessoas, e quando sofri esse roubo em meu quarto, me convidou para ir à sua casa. Assim, estou com ele e dou-lhe treinamento. Ele oferece boas perspectivas, pois já abandonou todos os maus hábitos. Neste país, ter ligação ilícita com mulheres, fumar, beber e comer carne são considerados hábitos normais. Além disso, há outros maus hábitos, como usar somente papel higiênico e não se banhar após defecar, e etc. Mas, a meu pedido, ele abandonou 90% de seus velhos hábitos e está cantando o Mahamantra Hare Krishna regularmente. Assim, estou lhe dando a oportunidade e acho que ele está melhorando. Fiz arranjos para distribuir Krishna Prasadam, amanhã, alimento oferecido a Deus. E ele foi fazer algumas compras no mercado. Logo que David chegou ao Bowery, ele parecia um alienado estudante universitário. Tinha 21 anos, 1,80 m de altura, olhos azuis e era boa pinta e inteligente. A maioria de seus novos amigos em Nova York eram mais velhos e consideravam-no um garoto. A família de David morava em East Lansing, Michigan, e sua mãe pagava $100 mensais para sublocar o sótão. Embora fosse um pouco inexperiente, lera que por meio de drogas psicodélicas, um novo reino de expansão mental estava disponível e estava penetrando rapidamente no arriscado mundo do LSD. Seu encontro com Swami ocorreu num momento de mudança radical e afetou profundamente sua vida. David comenta: eu tinha de fato um bom relacionamento com o Swami, mas estava dominado pela tremenda energia que irradiava dele. Isso estimulou minha consciência muito rapidamente.
Até meus sonhos à noite eram muito vívidos em consciência de Deus, Krishna. Quase sempre eu estava adormecido quando o Swami ainda estava acordado, pois ele ficava desperto até tarde da noite, trabalhando em suas traduções. Talvez fosse daí que penetrava grande parte da consciência e dos sonhos, devido àquele profundo relacionamento. Isso também tinha a ver com o estudo do sânscrito. Havia um grande impacto imediato com a língua que parecia ter uma qualidade mística muito forte, reforçada pela maneira com que ele a traduzia palavra por palavra. O velho amigo de Prabhupada do subúrbio, Robert Nelson, continuava a visitá-lo no Bowery. Ele estava impressionado com o relacionamento amistoso de Prabhupada com David, o qual, segundo ele verificou, aprendia muitas coisas com o Swami. O Sr. Robert comprou um pequeno órgão manual americano, semelhante ao harmônio indiano, e o doou a David para que cantasse com Prabhupada. Às 7 da manhã o Sr. Robert passava por lá e, após a aula do Bhagavatam, conversava informalmente com Prabhupada, contando-lhe suas ideias sobre gravações e vendas de livros. Ele queria continuar ajudando o Swami. Eles sentavam-se em cadeiras próximas à janela da frente e o Sr. Robert ouvia enquanto Prabhupada falava por horas sobre Krishna e o Sr. Krishna Chaitanya. Pessoas novas começaram a vir ver Prabhupada no Bowery. Carl Higgins, um negro de 30 anos oriundo do Bronx, frequentara a Universidade de Cornell e agora estudava a religião indiana e Zen, budismo independentemente. Ele fizera experiências com drogas como instrumentos psicodélicos e se interessava na música e na poesia da Índia. Era influente entre seus amigos e tentava despertar o interesse deles pela meditação. Inclusive, já fizera incursões no sânscrito. Cal comenta: Eu tinha acabado de ler um livro chamado A Maravilha que era a Índia. Ali aprendi a definição de sannyasi, de brahmachari e assim por diante. Havia uma descrição vívida neste livro em particular de como alguém poderia reconhecer um sannyasi descendo pela rua com suas vestes alaranjadas. Isso deixou mais do que uma mera impressão superficial em mim, porque aconteceu comigo numa noite fria. Eu ia visitar a Michael Grant, provavelmente para fumar maconha numa roda, ou talvez tocar alguma música, e ia descendo a rua Hester. Se você virasse à esquerda no Bowery, podia subir até a residência de Mike na rua Grant. Mas é engraçado que escolhi tomar aquele caminho, pois o caminho mais curto seria ter ido direto à rua Grant. Mas, caso assim fizesse, provavelmente não teria me encontrado com o Swamiji. Assim, decidi descer a rua Hester e virar à esquerda. De repente, naquele reduto sombrio, deparei com uma brilhante veste alaranjada. Ao passar, vi que era o Swamiji batendo a porta tentando entrar. Havia 2 bêbados recostados na porta. Era uma espécie de porta dupla. Uma das partes estava interditada e a outra trancada. Os 2 vagabundos estavam deitados em ambos os lados do Swamiji. Na realidade, um deles já falecera, fato que ocorria frequentemente e tinha-se que chamar a polícia ou o departamento de saúde para recolhê-los. Penso não ter visto os homens deitados na entrada do prédio até aproximar-me do Swamiji e perguntar-lhe: "O senhor é um sannyasi?" E ele respondeu: "Sim." Começamos a conversar sobre como ele estava começando um templo e ele mencionou o Senhor Krishna Chaitanya e todas as outras coisas. Peraí, deixa eu tomar água. Pôs-se a jorrar um fluxo de coisas estranhas para mim bem ali na rua, mas de qualquer maneira eu sabia do que ele falava. Estava familiarizado com aquilo por recentemente ter lido aquele livro e pesquisado sobre a religião indiana.
Assim, eu sabia que aquela era uma ocasião especial para mim e quis ajudá-lo. Batemos a porta e em seguida ingressamos no sótão. Ele me convidou a vir a um canto e dança público de Hare Krishna e retornei mais tarde naquela mesma noite para o meu primeiro canto e dança público de Hare Krishna. Desse momento em diante, minhas visitas foram bastante regulares, 3 vezes por semana. Numa determinada altura, o Swamiji me pediu para ficar com ele e eu fiquei por cerca de 2 semanas. Talvez tenha sido devido ao interesse de Cal pelo sânscrito que Prabhupada começou a dar aulas de sânscrito. Cal e David e algumas mais passavam horas aprendendo o sânscrito sob a orientação de Prabhupada. Usando um quadro negro que encontrara no sótão, Prabhupada ensinava-lhes o alfabeto e seus alunos copiavam os exercícios em cadernos. Prabhupada olhava sobre os seus ombros para ver se eles estavam escrevendo corretamente e corrigia a pronúncia deles. Seus alunos estavam aprendendo não apenas sânscrito, como também as instruções do Bhagavad Gita. A cada dia dava-lhes um verso para copiarem no alfabeto sânscrito, Devanagari, transliterarem para o alfabeto romano e então traduzirem palavra por palavra para o inglês. Mas o interesse deles pelo sânscrito diminuiu e Prabhupada aos poucos abandonou as aulas diárias, ocupando o tempo em suas próprias traduções do Śrīmad Bhagavatam. Seus novos amigos talvez considerassem essas lições como aulas de sânscrito, mas na realidade eram as aulas de Bhakti Yoga, serviço prático e amoroso a Deus. Ele não viera aos Estados Unidos como embaixador do sânscrito. Seu mestre espiritual mandara-o ensinar a consciência de Deus, Krishna. Porém, como notaram Cal e alguns outros de seus amigos um desejo de investigar o sânscrito, ele os encorajou. Em sua juventude, o Senhor Krishna Chaitanya também abriu uma escola de sânscrito, cujo objetivo verdadeiro era ensinar amor a Deus, Krishna Prema. Ele ensinava de tal maneira que todas as palavras significavam Krishna, e quando seus estudantes objetaram, ele fechou a escola. Da mesma maneira, ao perceber que o interesse de seus estudantes pelo sânscrito era transitório, e uma vez que ele próprio não viera com a missão de ensinar linguística sânscrita, Prabhupada deixou as aulas de lado. Pelo padrão dos clássicos eruditos védicos, um rapaz demora 10 anos para conhecer a fundo a gramática sânscrita. E se alguém não começa seus estudos no máximo até os seus 20 ou 30 anos, geralmente é tarde demais. De certo, nenhum dos alunos do Swamiji pensava em ingressar num curso intensivo de 10 anos de gramática sânscrita, e mesmo que o fizessem, não compreenderiam a verdadeira ou a verdade transcendental pelo simples fato de se tornarem gramáticos. Prabhupada achou melhor utilizar sua própria erudição em sânscrito na tradução dos versos do Śrīmad Bhagavatam para o inglês, seguindo os comentários sânscritos das autoridades anteriores. Caso contrário, os segredos da consciência de Deus, Krishna, permaneceriam encerrados no sânscrito. O ensino de Devanagari, Sandhi, conjunções verbais e declinações de nomes a Kaligans não daria ao povo dos Estados Unidos o conhecimento védico transcendental. Melhor seria ele utilizar a sua proficiência em sânscrito para traduzir muitos volumes do Bhagavatam para o inglês e assim beneficiar milhões de leitores em potencial. Carol Becker era descendente de imigrantes católicos e imediatamente associou o catolicismo com a presença do Swami como uma autoridade espiritual e suas práticas devocionais de cantar Hare Krishna no rosário e recitar trechos de escrituras sânscritas. Às vezes, ela acompanhava Prabhupada até o bairro chinês vizinho, onde ele adquiria ingredientes para cozinhar. Ele cozinhava diariamente e às vezes Carol e outros apreciavam
apareciam para aprender os segredos de cozinhar para o Senhor Krishna. Prabhupada comprava leite onde tinha, né? Porque tem gente inventando um monte de especulação aí. Prabhupada comprava leite onde tinha, em qualquer mercadinho, em qualquer lugar. Carol comenta: ele costumava entrar conosco na cozinha e estava sempre ciente das atividades de cada um, além de pessoalmente cozinhar. Ele sabia exatamente como as coisas deviam ser feitas, lavava tudo e fazia questão de que todos fizessem tudo corretamente. Ele era um mestre. Costumávamos fazer pães achatados à mão, mas depois de um dia ele me pediu que lhe conseguisse um rolo de massa. Eu trouxe-lhe o meu e ele apropriou-se dele. Pois alguns rapazes abrindo a massa dos pães e supervisionava-os com muito cuidado. Fiz um chutney para ele em casa. Ele sempre aceitava nossos presentes afavelmente, embora eu não creia que ele os comesse. Talvez tivesse medo de que puséssemos algo não permitido em sua dieta. Ele aceitava as coisas que eu lhe dava e colocava-as no guarda-louça. Não sei que fim dava a elas depois, mas tenho certeza de que não as jogava fora. Nunca o vi comendo nenhuma de minhas preparações, embora aceitasse tudo. Prabhupada mantinha suas reuniões noturnas às segundas, quartas e sextas, tal como fazia no subúrbio. O sótão era fora de mão para a maioria de seus conhecidos e, além do mais, ficava no Bowery. Um bando de vagabundos adormecidos regularmente bloqueava a entrada do terreno e os visitantes tinham que passar por cima de pelo menos meia dúzia de bêbados antes de poderem subir os 4 lances de escada. Mas aquilo era algo novo. Podia-se entrar e sentar-se com um grupo de vanguarda e assistir o Swami liderando o canto e dança público de Hare Krishna. A iluminação do quarto era fraca e Prabhupada acendia incenso. Muitos visitantes casuais iam e vinham. Um deles, Gunther, teve vívidas impressões. Gunther comenta que a gente saía do Bowery e entrava num quarto impregnado de incenso. Era muito calmo. Todos conversavam aos sussurros, sem na verdade conversarem. Swamiji encontrava-se sentado na frente do quarto, fazendo meditação. Havia um tremendo sentimento de paz que eu jamais experimentara antes. A propósito, durante 2 anos eu estudara para me tornar pastor e estava interessado em meditações, estudos e orações. Mas aquela era a primeira vez que entrava em contato com algo oriental ou hindu. Havia várias almofadas e tapetes no chão para as pessoas se sentarem. Não me lembro de ter visto quadros ou estátuas. Era só o Swamiji, incenso e tapetes. E obviamente o respeito que as pessoas no quarto tinham por ele. Antes de subirmos, Cal sorria e dizia que o Swami queria que todos usassem os símbolos de mão no ritmo certo. Eu jamais os tocara antes, mas ao começar a cerimônia simplesmente tentei acompanhar o Swami, que os tocava de determinada maneira. O som começou a crescer, a dominar tudo, quando de repente alguém entrou no ritmo errado, e o Swamiji, com muita calma, apontou com um dedo para alguém e todos olharam e então tudo parou. À distância ele deu instruções àquela pessoa que pegou o jeito e todos começaram novamente. Após alguns minutos o som dos símbolos e o aroma do incenso e 3 pontinhos, já não estávamos mais no Bowery. Tínhamos começado a cantar Hare Krishna. Aquela foi a minha primeira experiência com o canto de Hare Krishna. Eu jamais cantara antes. Não há nada na religião protestante que mesmo se aproxime daquilo. Talvez os católicos com suas Ave-Marias, mas não é exatamente a mesma coisa. Para mim foi relaxante e muito interessante poder cantar Hare Krishna. Eu achei o Swamiji muito fascinante.
O sótão era mais aberto do que a residência anterior de Prabhupada no subúrbio, de modo que havia menos privacidade. E aqui alguns dos visitantes eram céticos e até desafiadores, mas todos achavam-no confiante e satisfeito. Parecia ter planos de grande projeção e era dedicado. Ele sabia o que queria fazer e levava a cabo o seu intento sozinho. Não é trabalho para um homem só, dissera ele. Mas continuava fazendo tudo o que podia, dependendo de Deus, Krishna, para os resultados. David estava começando a ajudar e mais pessoas apareciam para visitá-lo. Quase todos os amigos de Prabhupada no Bowery eram músicos ou amigos de músicos. Estavam envolvidos com música, drogas, mulheres e meditação espiritual. Como a apresentação que Prabhupada fazia do mantra Hare Krishna era tanto musical quanto meditativa, eles ficavam automaticamente interessados. Prabhupada enfatizava que todos os mantras ou hinos védicos eram cantados e, de fato, as palavras Bhagavad Gita significam a canção de Deus. Mas as palavras dos hinos védicos eram encarnações de Deus sob a forma de som transcendental. O acompanhamento musical de símbolos de mão, percussão e harmônio eram apenas isto, um acompanhamento, e não tinham nenhum propósito espiritual independente do cantar do nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. Prabhupada permitia que se usasse qualquer instrumento desde que não destoasse do canto de Hare Krishna. Carol comenta: era uma cena musicalizada de muita integração racial. Havia poucos músicos profissionais e muita gente que gostava de tocar algo ou simplesmente de ouvir. Alguns estavam pintando quadros em alguns dos sótãos e basicamente era isso que acontecia. Tínhamos canto e dança público de Hare Krishna memoráveis. Certa vez houve uma cerimônia lindíssima. Alguns de nós chegamos mais cedo para prepará-la. Acho que umas 100 pessoas vieram naquele dia. Para o pessoal do Bowery, o som era espírito e espírito era som, numa combinação de música e meditação. Mas para Prabhupada, música sem o nome de Deus não era meditação, era gozo dos sentidos. Tem gente que não entendeu isso até hoje, né? Isso aqui é uma máxima, Bíblia. Música sem nome de Deus, Krishna, não era meditação, era gozo dos sentidos. Ou quando muito, uma espécie de meditação impessoal estilizada. De qualquer modo, alegrava-o ver que os músicos vinham tocar em seus cantos e danças públicos de Hare Krishna. Ouvi-lo e cantar Hare Krishna em resposta a seu canto. Alguns, após passarem toda a noite despertos, tocando seus instrumentos em algum lugar, apareciam pela manhã e cantavam Hare Krishna com o Swami. Ele não os persuadia a abandonar a ênfase que davam ao som, pelo contrário, dava-lhes som. Nos Vedas disse que o som é o primeiro elemento da criação material. A fonte do som é Deus, Krishna, e Deus é eternamente uma pessoa. Já Prabhupada dava ênfase a que as pessoas cantassem o nome pessoal e transcendental de Deus, Krishna. Quer o aceitassem como jazz, música popular, rock ou meditação indiana, não fazia diferença, desde que começassem a cantar Hare Krishna. Carol comenta: sempre que Swami cantava Hare Krishna, despertava uma atitude reverencial nas pessoas que o ouviam. No Bowery, uma espécie de transcendência emanava do tilintar dos símbolos. Ele tocava o harmônio enquanto outros tocavam os símbolos. Às vezes, tocava a percussão. Logo no comecinho ele enfatizava a importância do som e da percepção de Deus, Krishna, através do som. Suponho que esta era a atração que aqueles músicos encontravam nele.
a ênfase dada ao som como um meio para alcançar a transcendência e a divindade. Mas ele queria algo sério, estava interessado em discipulado. Michael Grant era um novato sério. Calma, estou olhando aqui, Bima. Estou olhando o horário. Michael Grant era um novato sério. Mike tinha 24 anos. Seu pai, um judeu, era dono de uma loja de discos em Portland, Oregon, onde Mike cresceu. Após estudar música na Faculdade Reed de Portland e na Faculdade Estadual de São Francisco, Mike, que tocava piano e muitos outros instrumentos, mudou-se para a cidade de Nova York, acompanhado de sua namorada, com a esperança de ingressar no meio musical profissionalmente. Porém, ficou rapidamente desiludido com a comercialização do cenário musical. Tocar em clubes noturnos e submeter-se às exigências comerciais parecia particularmente repugnante. Em Nova York, ele juntou-se à União dos Músicos e trabalhou como arranjador musical e como agente para vários conjuntos locais. Mike morava no Bowery, num sótão de artistas da rua Grant. Era um sótão amplo, onde frequentemente reuniam-se músicos para sessões improvisadas. Contudo, quanto mais se voltava para a composição séria, via-se cada vez mais afastado do meio social dos músicos. Seus interesses convergiam mais para os livros espirituais, quase espirituais e místicos que ele andava lendo. Encontrava-se com vários swamis, yogis e pretensos espiritualistas na cidade e adotara a Hatha Yoga. Desde o seu primeiro encontro com o Swami, Mike ficou interessado e foi bastante receptivo, como o era com todas as pessoas religiosas. Ele considerava boas todas as pessoas genuinamente religiosas, apesar de não se preocupar em filiar-se a nenhum grupo em particular. Mike comenta: como eu já havia visto outros swamis, senti-me um tanto familiarizado com ele. A maneira como se vestia, a sua aparência, ancião e moreno, não eram coisas novas para mim, mas ao mesmo tempo havia algo de novo nele. Fiquei muito curioso. Logo que entrei, não o ouvi falar. Ele simplesmente cantava Hare Krishna, mas eu esperava, principalmente, ouvir o que ele tinha a dizer. Eu já ouvira outras pessoas cantando antes. Pensei, que outro motivo faria com que ele viesse parar num lugar como este, sem nenhum conforto, a menos que a mensagem que ele tem a transmitir seja mais importante do que o seu conforto pessoal? Acho que o que mais me interessou, mais me impressionou foi a pobreza que o rodeava. Aquilo era curioso, pois os lugares que eu frequentava antes eram exatamente o oposto, muito opulentos. Na parte alta de Manhattan havia um centro Vedanta e outros centros mais. Eles estavam repletos de senhores idosos. Eles estavam repletos de senhores idosos e grávidos com suas cadeiras revestidas de couro e seu fumo para cachimbo. Esse era o ambiente. Mas aqui havia uma pobreza verdadeira. Era tudo muito curioso. O Swami parecia muito refinado, o que também era curioso. Como ele veio parar nesse lugar? Ao ouvi-lo falar, imediatamente percebi que se tratava de um erudito e que ele falava com grande convicção. Algumas de suas afirmações eram muito ousadas. Falava sobre Deus, Krishna, e isso era uma grande novidade, ouvir alguém falar sobre Deus. Sempre desejei ouvir alguém que eu pudesse respeitar falando sobre Deus, Krishna. Sempre gostei de ouvir oradores religiosos, mas analisava-os com muito cuidado. Quando ele falou, comecei a pensar, bem, eis aqui alguém falando sobre Deus que talvez tenha certa percepção de Deus. Ele foi a primeira pessoa com quem me deparei que poderia ser um enviado de Deus, que poderia sentir com verdadeira profundidade. Prabhupada palestra.
Shri Krishna está tentando colocar Arjuna na plataforma de trabalho em consciência pura. Já discutimos por muitos dias que não somos este corpo grosseiro, mas sim a consciência. De alguma forma entramos em contato com a matéria, portanto estamos privados de nossa liberdade. A frequência agora é melhor do que fora no subúrbio. O sótão dispõe de mais espaço. De fato, a plataforma onde Prabhupada se senta quase equivale à área total de seu cubículo na Rua 72. O sótão sombrio com seus caibros sem pinturas se parece mais com um velho armazém do que com um templo. Os ouvintes, na maioria músicos, vêm para meditar nos sons místicos do canto e dança público de Hare Krishna do Swami. Carol, Gunther, Mike, David e a turma do Paradoxo e outros juntaram-se a ele todas as segundas, quartas e sextas à noite, quando ele ministra aulas, com início às 20 horas em ponto. O programa consiste em meia hora de canto de Hare Krishna, seguido por uma aula do Bhagavad Gita, normalmente com 45 minutos de duração. Depois, um período para perguntas e respostas e, enfim, outra meia hora de canto de Hare Krishna, encerrando-se tudo lá pelas 10 horas. O canto e dança público de Hare Krishna recém terminou e o Swamiji está falando. Como seres transcendentais, temos liberdade para agir, para fazer qualquer coisa, puros, sem contaminação, sem doença, sem nascimento, sem morte, sem velhice. E além disso, obtemos muitas e muitas outras qualificações em nossa vida transcendental. Quando fala, ele está na sua forma transcendental pura. As escrituras védicas dizem que um santo não é visto, mas ouvido. Se as pessoas na audiência quiserem conhecer o Swamiji, terão que ouvi-lo. Ele já não é mais o velho imigrante indiano que mora no outro lado da divisória desse sótão, pendurando suas roupas para secar, mal obtendo suas refeições. Não, agora ele fala como emissário do Senhor Krishna, além do tempo e do espaço, e centenas de mestres espirituais na corrente de sucessão discipular falam através dele. Ele infiltra-se entre os boêmios nova-iorquinos de 1966, dizendo que 1966 é temporário e ilusório, que ele próprio é eterno e que eles também são eternos. Esse era o significado do canto e dança público de Hare Krishna, e agora ele o explica filosoficamente, advogando uma mudança radical na consciência. Não obstante, consciente de que não podem aceitar tudo de uma vez, ele insiste para que aceitem tanto quanto puderem. Alegrá-los-á saber que este processo de compreensão transcendental, uma vez iniciado, garante-lhes ter em sua próxima vida uma forma humana. Uma vez que se comece a praticar Karma Yoga, ela continuará, não importa. Mesmo que alguém não consiga concluir o curso, ainda assim não sairá perdendo. Agora, caso alguém comece esta yoga da autorrealização, mas infelizmente não possa prosseguir neste caminho corretamente, se cair do caminho, ainda assim não sairá perdendo. Isto é um grande incentivo. Ele terá outra oportunidade na próxima vida, que não será uma vida comum. E para quem tiver sucesso, o que falar dele? Quem tiver sucesso voltará a Deus, a morada eterna. Por isso estamos dando esta aula, e mesmo que vocês tenham obrigações múltiplas, compareçam aqui 3 vezes por semana e procurem compreender. Não será esforço em vão. Mesmo que parem de vir, essa impressão nunca se apagará. Garanto-lhes, a impressão nunca se apagará. Se vocês fizerem algum trabalho prático, isso será muito bom. Muito, muito bom. Mas mesmo que não façam nenhum trabalho prático, se simplesmente procurarem ouvir submissamente
e entenderem qual é a natureza de Deus, Krishna, se simplesmente ouvirem e mesmo só tiverem uma ideia, então estarão livres deste cativeiro material. Ele está falando para uma plateia profundamente estabelecida em sua vida liberal. Ele sabe que eles não poderão abandonar imediatamente as drogas. E lá estão eles, sentados com suas amásias. O caminho deles é tocar música, viver com uma mulher e às vezes meditar. E ser livres. Após ouvir essa palestra, ficarão despertos a noite inteira com seus instrumentos, suas mulheres, suas drogas, seu cenário boêmio e interracial. Todavia, de algum modo, sentem-se cativados pelo Swamiji. Ele tem as boas vibrações do canto e dança público de Hare Krishna, e eles querem ampará-lo. Eles sentem prazer em ajudá-lo, pois ele não tem mais ninguém. E Prabhupada lhes diz, tudo bem, mesmo que só possam fazer um pouco, isso será bom para vocês. Somos todos almas eternas, puras, originalmente, né? Mas vocês estão esquecidos disto, vocês caíram no ciclo de nascimentos e mortes. Qualquer coisa que possam fazer no sentido de reviver a sua consciência original será bom para vocês, não haverá perda alguma. A principal ênfase do Swami está no que ele chama de encaixar a sua consciência na consciência suprema, Krishna. Krishna é a consciência suprema. E Arjuna, como representante da consciência individual, é solicitado a agir inteligentemente em colaboração com a consciência suprema. Então, estará livre do cativeiro de nascimento, morte, doença e velhice. Consciência é um termo popular nos Estados Unidos. Há expansão de consciência, consciência cósmica, estados alterados da consciência e agora, encaixar a consciência individual na consciência suprema. Esta é a perfeição da consciência, explica Prabhupada. Esta é a paz e o amor que todos realmente procuram. E, no entanto, Prabhupada fala a respeito disto em termos de guerra. Eles estão conversando no campo de batalha e Arjuna diz, não lutarei. Não lutarei contra meus parentes e irmãos em troca da obtenção de um reino. Não, não. Ora, para o homem comum parece que... Arjuna é um homem muito bom, não violento. Ele deixou tudo por causa de seus parentes. Oh, como ele é bom, esta é a estimativa ordinária. Mas o que Krishna diz? Ele diz, você está condenado a ser considerado o tolo número 1. Você é um patife. Como o Prabhupada falou naquela aula para Arjuna Bimala. Você é um patife. Não, na verdade Krishna falou para Arjuna. E Prabhupada falou naquela aula com essa tradução. Tá, não, já retira o que eu falei. Mas ele falou na aula e eu achei muito legal. Adoro quando o Prabhupada fala, patife. Serve para mim também, eu sou um patife também. Insignificante, é claro. Não sou nem para ser um grande patife eu presto. Tá, vamos ler aqui. Mas o que Krishna diz? Ele diz, você está condenado a ser considerado o tolo número 1, um patife. Se não, vejamos. As coisas que são consideradas aos olhos do público como muito incríveis, muito boas, são aqui condenadas por Deus, Krishna. Assim temos que ver se a consciência suprema está satisfeita com nossas atitudes. E o Senhor Krishna não aprovou a atitude de Arjuna. Foi por capricho, gozo dos sentidos, que a princípio ele não quis lutar, mas no final, para a satisfação de Deus, Krishna, ele foi e lutou. É esta a nossa perfeição. Quando agimos para a quando agimos para a satisfação da consciência suprema.
Nós temos que ver e pensar e fazer o que dá prazer a Deus, Krishna, e não o que dá prazer a nós. É vida material e viver para o nosso prazer. Vida transcendental, viver para a satisfação de Deus, Krishna. A consciência suprema, como está sendo falado aqui. A essa altura, alguns ouvintes enchem-se de reservas. Todos eles são contra o papel dos Estados Unidos no Vietnã. E aceitar essa ideia é muito difícil para eles. Assim como Arjun, eles querem paz. Por que então o Swami aprova a guerra? Ele explica, sim, a ideia de Arjun de não lutar é boa, mas então Krishna, a consciência suprema, o manda lutar de qualquer maneira. Portanto, a luta de Arjun está acima da ética mundana, é absoluta. Se seguirmos o exemplo de Arjun, abandonarmos o bem e o mal e agirmos para Deus, Krishna, e não para o gozo de nossos sentidos, isso será perfeito, pois Krishna é a consciência suprema. Para alguns de seus ouvintes, embora sua resposta pareça filosoficamente correta, não é bem o que eles desejavam ouvir. De qualquer modo, querem conhecer suas opiniões políticas. Acaso ele apoia o envolvimento dos Estados Unidos no Vietnã? É contra a guerra, mas Prabhupada não é nem pacifista nem a favor da guerra. Não há nenhuma motivação política por trás do exemplo que ele dá de Krishna e Arjun. Sua temática é simples e pura. Além do bem e do mal está o absoluto, e a ação conforme a vontade do absoluto também está além do bem e do mal. Mas e quanto ao Vietnã? Krishna diz para lutar lá? Não, responde o Swamiji. A guerra do Vietnã é diferente da guerra de Kurukshetra. Na guerra de Kurukshetra, Krishna estava pessoalmente presente pedindo a Arjun para lutar. O Vietnã é diferente. Mas a sua audiência ainda tem outra objeção. Se ele não está se referindo à guerra do Vietnã, então por que não? Afinal de contas, estamos em 1966. Já que não fala sobre a guerra, qual é a sua relevância? Desculpem. O Swami responde que sua mensagem é de fato muito urgente e relevante. A guerra vietnamita era uma reação kármica inevitável, era um sintoma e não um problema global. E somente esta filosofia, render-se à consciência suprema, trata do problema verdadeiro. Porém, para muitos, a referência à luta é tão carregada emocionalmente que eles não conseguem ir além da política imediata do Vietnã para a verdadeira mensagem de Prabhupada de rendição à consciência suprema. Eles respeitam o Swami, compreendem que ele se refere a uma filosofia mais profunda. Todavia, a história de Arjun e da guerra dificulta as coisas. Entretanto, o Swami continua a se referir à luta de Arjun como o exemplo clássico do ensinamento básico do Bhagavad Gita. Não é com o ensinamento básico que a audiência tem dificuldade, é com o exemplo. Prabhupada deliberadamente dá à sua audiência uma analogia volátil. Ele não veio para juntar-se ao movimento pacifista e não aceita o acanhado conceito de paz de seus ouvintes. Ele os enfrenta. É melhor lutar em consciência de Deus, Krishna, do que viver em pretensa paz, destituída de compreensão de Deus. Sim, o exemplo é-lhes de difícil aceitação. Fá-los a pensar. E caso cheguem a aceitá-lo, poderão se aproximar da compreensão do absoluto. Acaso é muito difícil encaixar nossa consciência na consciência suprema? Não, de forma alguma. Nenhuma pessoa sensata diria, não é possível. Ele não está sugerindo que para se encaixar na consciência suprema de Deus, Krishna, eles terão que ir a lutar no Vietnã ou efetuar algum outro ato horrendo em nome de Deus. Ele sabe que a vida transcendental terá que ser mais atrativa do que a vida material, senão sua audiência jamais a adotará. Ele quer trazer o tema do encaixar-se na consciência suprema a um plano prático,
com algo que atraia a todos e seja belo, algo que qualquer pessoa gostaria de fazer e desejaria fazer. Ele quer entusiasmá-los, dizendo que eles podem fazer o que quiserem, mas para Deus, Krishna. Afinal de contas, Arjuna era um guerreiro vitalício. Krishna não lhe pediu para abandonar o seu trabalho, mas sim para fazê-lo para o Supremo. Assim, Prabhupada está pedindo a mesma coisa à sua audiência. E eles podem começar com algo simples, como oferecer os seus alimentos a Deus. Isto porque todos precisam comer, e Deus deseja comer algo. Por que vocês não oferecem primeiro o seu alimento a Deus, depois comam-no? Mas vocês poderão dizer, bem, se Deus comer tudo, como vamos comer? Não. Deus não tomará o nosso alimento. Diariamente, após prepararmos nossa comida, oferecemos-lo a Krishna. Temos uma testemunha, o Sr. David tem visto isso e Prabhupada dá risada. Deus come, mas come transcendentalmente de tal maneira que mesmo após a sua refeição, todo o alimento permanece lá. Logo não sofreremos nenhum pingo se moldarmos nossos desejos com os do Senhor Supremo Krishna. Basta aprendermos a arte, como efetuar a adaptação. Nada precisa ser mudado. O guerreiro não se transformou em um artista ou músico. Se você é um guerreiro, continue sendo. Se você é um músico, continue sendo. Se é médico, continue sendo. Qualquer coisa que for, continue sendo. Mas efetue a adaptação. Se através de minha alimentação satisfaço o Senhor Krishna, então esta é a minha perfeição. Se com minha luta satisfaço o Senhor Krishna, esta é a minha perfeição. Assim, em qualquer esfera da vida, temos que saber se o Senhor Krishna está satisfeito. Devemos aprender esta técnica, então será muito fácil. Temos de parar de criar nossos próprios planos e pensamentos e aceitar os planos perfeitos do Senhor Supremo Krishna e executá-los. Esta será a perfeição de nossa vida. E o Senhor Krishna Chaitanya tornou muito fácil a ação na plataforma da consciência, assim como há algumas notas explicativas em livros escolares, estudo simplificado. Da mesma forma, o Senhor Krishna Chaitanya recomenda que nos dediquemos a qualquer ocupação, mas simplesmente ouçamos sobre Deus, Krishna. Como a gente está fazendo aqui, né? Nós estamos ouvindo sobre Deus. Continuem a ouvir o Bhagavad Gita e cantem Hare Krishna. É para isso que estamos tentando organizar esta instituição. Então, vocês têm vindo aqui, e não importa que trabalho façam, tudo ajustar-se-á pouco a pouco, à medida que a nossa mente se purifique, simplesmente por ouvirmos. Se vocês continuarem este processo, cantando o nome de Deus, Krishna, verão praticamente o quanto seu coração está se purificando e o quanto estão progredindo rumo à compreensão transcendental, a identidade verdadeira de consciência pura. Prabhupada fala em nome da consciência suprema, apresentando suas atividades diárias como um exemplo de como encaixar-se no Supremo Senhor Krishna. Desculpem. Estou sempre aqui trabalhando em algo, lendo ou escrevendo algo, 24 horas. Quando sinto fome, como algo. Quando sinto sono, deito-me um pouco. Afora isso, não me sinto cansado. Vocês podem perguntar ao Sr. David se não faço isso. Naturalmente, a rotina diária do Swami não precisa ser confirmada por David Allen. Qualquer um de seus visitantes regulares pode constatar que ele é transcendental. Sua vida pessoal é um exemplo perfeito de ajuste à consciência suprema de Deus, Krishna. Prabhupada sempre tem se mantido encaixado no Supremo,
também em Vrindavana estivera em perfeita harmonia e não tivera necessidades ou motivações pessoais ao vir aos Estados Unidos e viver no Boveri. Viera ao Boveri para o benefício dos outros, e é para o benefício alheio que está falando esta noite. Seu mestre espiritual e o Senhor Krishna querem que as almas condicionadas saiam de sua ilusão antes que seja tarde demais. Falando energicamente até ficar fisicamente exausto, às vezes gritando, às vezes suplicando, às vezes rindo, ele dá à sua audiência tanto quanto sente que podem aceitar. Como emissário de Deus, Krishna, e da sucessão discipular, ele pode declarar audaciosamente que todos devem ajustar-se ao Supremo Senhor Krishna. Ele pode falar com a intensidade que quiser por tanto tempo quanto eles estejam dispostos a ouvir. Ele é um santo. Santo é aquele que corta o quê? A ignorância das pessoas. E ele repete a mesma mensagem que por milhares de anos os santos da cultura védica original têm transmitido. Está revivendo o espírito eterno da sabedoria védica. Não confunda com hinduísmo, né? Não temos nada a ver com hinduísmo. Nós temos tudo a ver com o krishnaísmo. E tudo isso para cortar os nós da ignorância e da ilusão. Assim, tudo é ilusão, começando de nosso nascimento. E essa ilusão é tão forte que é muito difícil sair dela. Tudo é ilusão. Nascimento é ilusão. O corpo é ilusão. A relação corpórea e a pátria são ilusões. O pai é ilusão. A mãe é ilusão. A esposa é ilusão. É mesmo. Estou lendo aqui, viu? A esposa é ilusão. Os filhos são ilusões. Tudo é ilusão. E nós estamos em contato com esta ilusão, pensando que somos muito eruditos, avançados. Imaginamos muitas coisas, mas logo que a morte chega, o fato real, então esquecemos tudo. Esquecemos nossa pátria, esquecemos nossos parentes, esquecemos nossa esposa, filhos, pai, mãe, tudo se vai. E aí a gente nasce de novo e começa a mesma história, né? Outro pai, outra mãe, outra esposa, outro filho, e assim vai, vida após vida, e por isso que nós somos conhecidos como almas eternamente condicionadas. Repetindo sempre o mesmo filme, só muda os atores e os nomes. Michael Grant fala: fui vê-lo depois da palestra. Tive a mesma sensação de quando em outras ocasiões ia ouvir gente famosa em concertos. Sempre me interessava após os concertos em encontrar-me com os músicos e cantores só para ver como eles eram. Tive uma sensação parecida depois que o Swamiji falou e por isso fui vê-lo e comecei a falar. Mas a experiência foi diferente das outras, pois ele não estava apressado. Ele dispunha de tempo para falar comigo, ao passo que com os outros tudo que se podia conseguir eram umas poucas palavras. Eles estavam sempre mais interessados em algo mais. Mas ele era uma pessoa que realmente mostrava algum interesse por mim, como uma pessoa, e isso me fascinou tanto que rapidamente fiquei sem saber o que dizer. Fiquei surpreso. Nosso encontro interrompeu-se de repente porque eu não tinha mais o que dizer. Era exatamente o oposto de tantas outras experiências, onde algum músico estava afoito para fazer outra coisa. Desta vez eu é que não pude continuar. E Prabhupada gostava de caminhar. Da soleira de sua porta, no número 94 do Boveri, ele avistava do outro lado o Hotel Fulton, uma pensão de 5 andares. À sua volta havia outros albergues da Baixa Manhattan, cujos inquilinos vagueavam pelas calçadas desde o amanhecer até o anoitecer. Bandos esporádicos de pombos revoavam tumultuosamente e saltavam de um telhado a outro ou desciam a rua.
O tráfego era pesado. O Bowery fazia parte de uma rota de caminhões indo e vindo do Brooklyn pelas pontes de Manhattan e do Brooklyn. O Bowery descia levemente colina abaixo no sentido norte e Prabhupada podia ver cartazes, algumas árvores esqueléticas de Manhattan e luzes de rua e semáforos ao longe da rua até a rua 4. Tá, vou ler de novo. Deixa eu tomar água aqui, Bímola. O Bowery descia levemente colina abaixo no sentido norte, e Prabhupada podia ver cartazes, algumas árvores esqueléticas de Manhattan e luzes de rua e semáforos ao longe até a rua 4. Podia ver o Con Edison, com sua notável torre de relógio, e, quando não havia nuvens, a torre do edifício Empire State na rua 34. Ele caminhava sozinho de manhã pela vizinhança do Bowery. O mês de maio daquele ano apresentou chuvas mais intermitentes do que o normal e Prabhupada carregava um guarda-chuva. Às vezes caminhava na chuva, nem sempre estava sozinho. Às vezes ele caminhava com um de seus novos amigos e conversava. Às vezes fazia compras, melão amargo, ervilha, ringue, farinha de grão de bico e outras especialidades alimentícias comuns na cozinha vegetariana indiana, que eram disponíveis nos mercados vizinhos do bairro chinês. Saindo do sótão, ele dava alguns passos para o sul até a esquina do Bowery com a rua Hester. Virando à direita na Hester, já estava no bairro chinês, onde as lojas, os mercados e mesmo o Manhattan Savings Banks eram identificados por letreiros em características chinesas. Às vezes andava mais um quarteirão ao sul até a Rua do Canal, com o seu mercado central de comidas asiáticas e muitas outras quitandas à beira da rua. De manhã cedo as calçadas eram quase desertas, mas assim que as lojas abriam suas portas, as ruas enchiam-se de trabalhadores locais, lojistas, turistas e vagabundos sem destino. As ruas tortuosas do bairro chinês eram demarcadas por centenas de pequenas lojas e carros estacionados enfileiravam-se de ambos os lados da rua. Suas andanças pela rua Hester às vezes o levavam à pequena Itália, que faz divisa com o bairro chinês na rua Mulberry. Nessa vizinhança, lugares como produtos suínos chineses e o supermercado Mi Jung Mi encontravam-se paralelos a Humberto's Clan House e ao restaurante Puglia, anunciando cappuccino alla Puglia, café oriundo de Puglia. Suas andanças ao oeste do Bowery, pelo bairro chinês e pela pequena Itália eram principalmente para fazer compras, mas ele também observava possíveis locais para um templo. A torre Chatham, na praça Chatham em particular, chamava sua atenção. Às vezes, ele andava na direção contrária até o rio East e a ponte do Brooklyn, onde, porém, quando um amigo lhe avisou que um franco-atirador andara disparando contra transeuntes ao longo do rio, ele parou de ir lá. Apesar da péssima vizinhança onde Prabhupada vivia e por onde passeava, raramente o perturbavam. Frequentemente encontrava vários bêbados do Bowery, adormecidos ou desmaiados à sua porta, e tinha que passar por cima deles. Às vezes, um bêbado, simplesmente devido à sua incapacidade de coordenar-se, chocava-se contra ele, ou um vagabundo murmurava algo inteligível ou ria dele. Os mais sóbrios erguiam-se e gesticulavam com atitude cortês, escoltando o some para dentro ou para fora da entrada do Bowery número 94. Prabhupada passava entre eles, reconhecendo suas boas maneiras, enquanto eles abriam caminho. Certamente, poucos dentre os homens do Bowery
e outros que o viam em suas caminhadas sabiam quem era e o que fazia o pequeno idoso santo indiano vestido de alaranjado e carregando um guarda-chuva e um saco de compras marrom. Às vezes, Prabhupada encontrava-se com um de seus novos amigos na rua, Jan, a namorada de Michael Grant. Encontrou-se com ele várias vezes, várias ocasiões em que ele saía a passeio. Jan comenta: eu o via em meio àquela mescla de gente do Boveri caminhando pela rua. Sempre trazia um guarda-chuva e seu rosto sempre apresentava-se bem sereno. Lá ia ele em seu passeio vespertino, às vezes passando por cima dos bêbados. Eu ficava um pouco nervosa quando o encontrava na calçada. Ele dizia: você está cantando Hare Krishna? E eu respondia: às vezes. Ele então dizia: ah, esta é uma boa menina. Sentado de pernas cruzadas de costas para a estante com sua variedade de plantas conservadas em vasos, com um chadar esbranquiçado envolvendo-o folgadamente, Prabhupada parecia grave, quase melancólico. A foto, acompanhada por um artigo, aparecia numa edição de junho do The Village Voice, e o artigo dizia: o encontro do Ocidente místico com o Oriente prático reaviva-se no curioso contraste entre A.C. Bhaktivedanta Swami e seus discípulos americanos. O Swami, um homem culto de 70 anos com uma educação notável, encontra-se aqui por um ano para pregar o seu evangelho de paz, boa vontade, a aproximação de Deus e mais praticamente para arrecadar fundos para a sua igreja americana. Como seus ensinamentos, o Swami é sensato e direto. Seu ensinamento básico é que a humanidade pode aproximar-se de Deus recitando o seu santo nome, Hare Krishna. Apesar do fato de o Swami ter vindo aos Estados Unidos para extirpar a raiz do materialismo ateu, uma doença, disse ele, que já envolveu a Índia, ele é realista. Se existe algum lugar na Terra com dinheiro para se construir um templo, este lugar é aqui. O Swami deseja fundar nos Estados Unidos uma sociedade internacional para a consciência de Deus, Krishna, que estará aberta para qualquer pessoa, inclusive as mulheres. O artigo e chamam Prabhupada de um monte de bobagem, né? Não conhece. Quem fala qualquer coisa contra Prabhupada é porque não conhece Prabhupada ou não entendeu Prabhupada. O artigo foi escrito por Howard Smith. Primeiramente, ele ouvira falar do Swami através de uma chamada telefônica de um contato que lhe contara de um interessante homem santo da Índia que vivia num sótão do Boveri. Vá lá a qualquer hora, disseram-lhe o seu contato. Ele sempre está lá. Acho que você o achará fascinante. Creio que ele está prestes a iniciar um movimento religioso de vulto. Howard Smith comenta: dessa maneira fui até lá e subi as escadas entrando naquele rústico sótão de artistas. Havia tapetes por todo o lado, velhos e gastos, e várias pessoas sentadas numa roda com vários tipos de trajes hippies, além daquilo que, segundo me pareceu, eles deveriam considerar um traje indiano. A maioria deles estavam sentados sozinhos pelo quarto, voltados para a parede, como se nada tivessem a ver um com o outro. Estavam sentados com as pernas cruzadas, e cada um parecia estar fazendo algo diferente. Quando eu entrei, ninguém me deu atenção. Vi sapatos enfileirados e pensei, talvez deva tirar os meus sapatos, mas ninguém me disse nada. Então circundei a borda do tapete, procurando alguém que me desse atenção. Procurava entender o que estava acontecendo e não queria interromper ninguém, pois todos pareciam imersos em alguma espécie de oração. Nos fundos do sótão notei uma pequena cortina do tipo de algodão de feitio indiano e então resolvi perscrutar aquela área. Olhei para dentro e lá estava Swami Bhaktivedanta sentado com as pernas cruzadas, vestido de roupas alaranjadas, com sinais em sua testa e nariz e a mão no saco de contas.
Muito embora parecesse autêntico, parecia mais acessível ao que eu lhe disse. Olá! E ele ergueu os olhos. Então eu disse, Swami Bhaktivedanta? E ele respondeu, sim. Prossegui, eu me chamo Howard Smith. Pretendia sentar-me, por isso disse-lhe, desculpe-me, tenho que tirar os meus sapatos. E ele disse, por que você quer tirar os sapatos? Respondi, não sei. Vi todos os sapatos lá fora. E ele disse, não pedi para que tirasse seus sapatos. E eu disse, o que todas essas pessoas aí fora estão fazendo? E ele respondeu, não sei, tampouco eles sabem o que estão fazendo. Estou tentando ensiná-los, mas parece que me entendem mal. São pessoas muito confusas. Tudo doido, né? Tudo doido, hippie, tudo doidão, tudo drogado. Não sei o que eles estão fazendo, acho que nem eles sabem. Estou tentando ensiná-los, mas parece que me entendem mal. São pessoas muito confusas. Então sentamo-nos e conversamos e logo fiquei gostando muito dele. Eu já havia encontrado muitos outros swamis, mas não me identificara muito com eles. Não acho que seja justo enquadrá-los todos na mesma categoria e dizer... vou ler de novo, Bimo. É que está pensando, não é para pensar, é só para ler, tá bom. Não acho que seja justo enquadrá-los todos na mesma categoria e dizer aqueles swamis da Índia. Isto porque ele era muito simples. E parecia-me ser isto o que eu gostava nele. Não somente ele me fez sentir-me à vontade, mas parecia-me muito aberto e honesto quando me pedia conselhos diversos. Ele era muito novo no país. Achei que suas ideias tinham bastante oportunidade de se concretizarem, porque ele parecia muito prático. Não andava com a cabeça nas nuvens. Ele não falava de misticismo a cada 3 palavras. Acho que era isso que ele se dedicava, mas seu estado de consciência em conversas normais era outro. Então, ele disse que várias pessoas lhe haviam dito que o Voice seria um ótimo veículo para lançar um artigo e que basicamente alcançaria o tipo de pessoas que talvez já tivessem uma propensão ou interesse pelo que ele pregava. Eu lhe respondi que concordava com isto, e ele me perguntou se eu já lera algum livro ou conhecia algo sobre a cultura da Índia, e eu lhe respondi que não, realmente não conhecia. Conversamos um pouco e ele mostrou-me uns livros em inglês que já havia traduzido na Índia. Deu-me alguns e disse, se quiser adquirir mais base, leia esses livros. Para mim ficou óbvio que eu não estava conversando com algum sujeito que simplesmente havia decidido que vira Deus e iria contar a sua experiência para as pessoas. Parecia ser um homem educado, muito mais do que eu, e eu gostei de sua humildade. Francamente, o velhinho me agradou. Ele me explicou tudo o que eu desejava saber. O significado de suas vestes, a marca em sua testa, o saco de contas. Apreciei todas as suas explicações. Tudo era muito prático. Então, falando sobre templos no mundo inteiro, concluiu, bem, temos um longo caminho a percorrer, mas eu sou muito paciente. Desculpem. Prabhupada alimentava esperanças de conseguir a sua igreja americana. Segundo os termos do artigo do Voice, havia vida em suas palestras e cantos e danças públicos de Hare Krishna, e pelo menos estava conquistando um pequeno e regular grupo de seguidores. Da Índia, porém, ele não recebia apoio algum. Continuara a corresponder-se com Sumati Morarji, com seus irmãos espirituais e com o governo central da Índia, mas as respostas deles não foram encorajadoras. Confiante de que Padampati Singania concordaria com os seus planos de abrir um templo de Krishna em Manhattan
e financiaria sua construção, Prabhupada solicitara a Nova Delhi que sancionasse a liberação de capital para o exterior. Ele escrevera ao Reserve Bank of India de Nova Delhi: desejo estabelecer este centro cultural e para isto pretendo conseguir algum capital da Índia. Acredito que haja boas perspectivas em todo o mundo para a propagação da cultura de como amar a Deus nesses dias de esquecimento. Um mês depois, o Banco Indiano aconselhara-o a representar o seu pedido através da Embaixada da Índia em Washington, ao ministro da Fazenda do Governo Central da Índia. Prabhupada obedecera, e outro mês se passara sem uma palavra do governo. Um de seus irmãos espirituais havia escrito que Swamiji devia voltar à Índia e trabalhar pessoalmente para obter a sanção do governo, mas Prabhupada não queria deixar os Estados Unidos agora. Ele escreveu a Sumati Morarji: estou tentando evitar de ter que viajar para a Índia e depois voltar, especialmente porque no endereço supramencionado estou dando aula 3 vezes por semana e treinando alguns jovens americanos nos processos de canto e dança público de Hare Krishna e serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. Alguns deles recebem as lições com muita sinceridade e no futuro talvez sejam ótimos devotos de Deus, de acordo com padrões rígidos. Um dia, um curioso correspondente voluntário escreveu a Prabhupada da Índia, chamava-se Mukti, o celibatário. Apresentou-se como discípulo de um dos irmãos espirituais de Prabhupada e, lembrando a Prabhupada do breve contato que tinham tido no passado, relatou sobre seu desejo intenso de juntar-se a Prabhupada nos Estados Unidos. De certo, Prabhupada ainda alimentava esperanças de obter assistência de um de seus irmãos espirituais na Índia. Esta missão não é trabalho para um só homem. Portanto, ele convidou Mukti para vir aos Estados Unidos e pediu-lhe que solicitasse a seu mestre espiritual para cooperar, trabalhando pessoalmente para conseguir sanção governamental para a liberação do capital estrangeiro. Mukti respondeu, reafirmando seu desejo intenso, mas expressando dúvidas sobre se o seu mestre espiritual lhe daria permissão. Mukti achava que primeiro deveria vir aos Estados Unidos e depois pedir ajuda a seu mestre espiritual. Prabhupada se aborreceu e enviou uma resposta imediata: acaso a pregação nos Estados Unidos é minha missão em particular? Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati desejava construir alguns templos em países estrangeiros como centros de pregação da mensagem de Srila Rupa Raghunatha. Tem um comentário no rodapé. Lê agora ou depois? Lê agora. Tá. Srila Rupa Goswami e Srila Raghunatha Dasa Goswami foram 2 discípulos preeminentes do Senhor Krishna Chaitanya no século XVI. E eu estou tentando executar isto nesta parte do mundo. O dinheiro está disponível e a oportunidade aberta. Se, por ver o ministro da Fazenda, este trabalho pode ser facilitado, por que deveríamos esperar só por você não poder falar com seu mestre espiritual sobre cooperação porque teme o cancelamento de sua viagem? Por favor, não pense dessa maneira. Aceite tudo como a missão de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada e procure fazer o que for necessário. Não pense nem por um momento que meu interesse é diferente do seu mestre espiritual. Estamos executando a vontade de Srila Prabhupada, segundo nossa própria capacidade. Seria melhor um esforço combinado. Mukti submeteu toda a proposta a seu mestre espiritual, que, como Mukti previra, cancelou a viagem. Embora o mestre de Mukti fosse irmão espiritual de Srila Prabhupada, não desejava envolver-se e duvidava que Prabhupada, de fato, conseguiria uma doação de Padam Pad Singanya. E agora Mukti, o celibatário, também duvidava. Se o seu programa não é fidedigno, sem dúvida será ridículo recorrer a uma grande personalidade. No mesmo dia em que Prabhupada recebeu a carta ridícula, recebeu também o golpe final de não cooperação do governo da Índia. O segundo secretário Prakash Saha
da Embaixada da Índia em Washington, D.C., escreveu: devido às condições atuais e escassez no câmbio exterior, não é possível para o governo da Índia atender a seu pedido de liberar o capital estrangeiro. Talvez o senhor pudesse arrecadar fundos dos residentes nos Estados Unidos. Estava confirmado. Prabhupada teria que trabalhar sem ajuda externa. Continuaria sozinho na cidade de Nova York. Sua última carta a Mukti, o celibatário, revela sua profunda fé e determinação. Assim, a controvérsia está agora encerrada e não há necessidade da ajuda de ninguém mais. Nem sempre somos exitosos em nossos esforços no trabalho de pregação, mas esses fracassos certamente não são ridículos. No campo absoluto, tanto o sucesso quanto o fracasso são gloriosos. Até o Senhor Nityananda fingiu fracassar em converter Jagai e Madai na primeira tentativa. Com efeito, ele foi pessoalmente ferido em tal tentativa. Foi pregar para os bêbados. Mas certamente isso não foi ridículo. Todo o evento foi transcendental e glorioso para todos os participantes. Se a consciência de Deus, Krishna, vingasse algum dia nos Estados Unidos, teria que ser sem a ajuda do governo da Índia ou de financiadores indianos. Nem sequer um só estudante celibatário indiano juntar-se-ia a ele. Krishna revelava o seu plano a Prabhupada de maneira diferente. Com os projetos de sanção de Singania sucumbidos e deixados para trás, Prabhupada voltaria toda a sua energia para os rapazes e moças que se aproximaram dele em seu sótão do Bover. Ele escreveu a Sumati Morarji: agora estou tentando constituir uma associação dos amigos e admiradores locais sob o nome de Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna. De todos os seus amigos e admiradores, Prabhupada dava a seu companheiro de quarto, David Allen, atenção e treinamento muito pessoais. Ele sentia que estava dando a David uma oportunidade especial de se tornar o primeiro devoto de Deus genuíno dos Estados Unidos. Prabhupada acabaria voltando à Índia e desejava levar David a Vrindavana, mostrar-lhe-ia o processo de adoração no templo e treiná-lo-ia para ele poder pregar futuramente no Ocidente. Ele pedira a Sumati Morarji para providenciar passagens gratuitas para David, bem como para ele próprio. A senhora gostará de conhecer esse jovem americano. Ele provém de boa família e é uma alma sincera e fiel a esse tipo de cultura. Há também outros que assistem às minhas aulas aqui, mas desejo levar somente um deles comigo. Alegra-me muito informá-los, disse Srila Prabhupada certa noite em sua palestra, que o nosso caro Senhor David às vezes me diz: Swamiji, desejo incrementar minha vida espiritual imediatamente. Prabhupada ria enquanto imitava a pressa de David. Tenha paciência, digo-lhe eu. Tudo virá naturalmente. Quando você manifestar esse desejo, Deus ajudá-lo-á. Ele está dentro de você. Ele está simplesmente tentando ver o quanto sincero você é. Então ele dar-lhe-á todas as oportunidades para incrementar a sua vida transcendental. A princípio, David e o Swami viviam juntos pacificamente no amplo salão. O Swami trabalhando concentradamente em seu lado da divisória e David errando por toda a grande área aberta. David, contudo, continuava fumando maconha, tomando LSD e anfetaminas, e Prabhupada não tinha outra escolha senão tolerar aquilo. Várias vezes ele dissera a David que drogas e alucinações não o ajudariam em sua vida espiritual, mas David fazia pouco caso. Ele estava se afastando do Swami. Prabhupada, porém, planejava usar o sótão como um templo, transformá-lo no primeiro templo de Radha e Krishna em Nova York, e desejava a cooperação de David. Embora a vizinhança fosse uma das mais miseráveis do mundo, Prabhupada falava em trazer deidades de Jayapur ou de Vrindavana,
e em iniciar o processo de adoração no templo, ainda que no Bowery. Ele achava que David poderia ajudar, afinal de contas, eles eram companheiros de quarto, de modo que David não poderia deixar de cooperar, mas ele teria que abandonar os seus maus hábitos. Prabhupada tentava ajudar David, mas David estava muito perturbado. Estava predestinado à desgraça e fatalmente também os planos de Prabhupada para o sótão. Às vezes, mesmo sem a influência de drogas, ele andava a esmo pelo sótão. Outras vezes parecia profundamente absorto em pensamentos. Um dia depois de uma dose de LSD, enlouqueceu completamente. Segundo Carl Higgins, ele simplesmente pirou e o Swami acabou tendo que lidar com um louco. Era inevitável que as coisas chegassem a tal ponto. Ele era uma criança louca que sempre se excedia, mas a verdadeira loucura aconteceu de repente. Swamiji estava trabalhando pacificamente com sua máquina de escrever quando David pirou. David começou a gemer e a se arrastar pela área livre do sótão. Então pôs-se a gritar, a uivar e a correr por toda a volta. Ele voltou-se para onde o Swami estava. De repente Prabhupada deparou-se face a face, não com o David, o bom David, que ele levaria para a Índia, a fim de mostrar-lhe os sacerdotes brahmanas de Vrindavana, mas com um viciado, um estranho com olhar selvagem, um louco. Prabhupada tentou falar com ele. O que está acontecendo? Mas David não tinha nada a dizer. Ele não discordava de nada em particular, ele simplesmente era louco. Prabhupada desceu correndo pelos 4 lances de escada. Ele não havia parado para recolher nenhum de seus pertences, ou mesmo para decidir para onde iria ou se voltaria. Não tivera tempo para nenhuma consideração. Levara um susto e tanto, e agora estava deixando a arena da loucura de David. O costumeiro grupo de bêbados estava sentado na portaria do prédio e com o seu usual floreio de cortesia permitiram-no passar. Estavam acostumados com as saídas e entradas do idoso Swami, indo fazer compras e regressando, e não o molestavam. Mas hoje ele não estava saindo para as compras. Onde ia ele? Não sabia. Ele saíra à rua sem saber para onde iria. Mas não voltaria ao sótão, disso estava certo. Porém, onde poderia ir? Os pombos voavam de telhado em telhado, o tráfego passava ruidosamente e os vagabundos constantes perambulavam por ali, embriagando-se mais e mais com álcool barato e venenoso. Embora subitamente o lar de Prabhupada tivesse se transformado em lugar de terror insano, a rua, a sua porta, também era um lugar infernal e perigoso. Estava abalado. Poderia telefonar para a academia do Dr. Mishra, que eles o acolheriam, mas aquele capítulo de sua vida estava encerrado, e ele já havia logrado algo melhor. Dava suas próprias aulas, com jovens cantando e ouvindo Hare Krishna. Estaria tudo terminado agora. Após 9 meses nos Estados Unidos, finalmente obtiveram uma resposta favorável à sua pregação e canto e dança público de Hare Krishna. Não poderia simplesmente desistir agora. A C. Bhaktivedanta Swami Maharaja, a quem todos conheciam e respeitavam em Vrindavana como distinto erudito e devoto, que tinha convite aberto para ver o vice-presidente da Índia e muitas outras celebridades, agora era forçado a admitir cruamente, que não tinha nenhum amigo de gabarito nos Estados Unidos. De súbito estava tão sem lar como qualquer vagabundo da rua. De fato, muitos deles, com seus velhos beliches nos albergues, estavam mais seguros do que ele. Eles estavam arruinados, mas estabelecidos. O Bowery poderia ser um caótico inferno para quem não tivesse um rumo bem definido. Ir diretamente ao comércio ou voltar para casa. Não era lugar para ficar parado a divagar sobre onde ir morar ou sobre a que amigo recorrer. Ele não estava a caminho do bairro chinês para fazer compras, nem estava dando uma breve caminhada para logo voltar ao abrigo do sótão.
Se ele não pudesse voltar ao sótão, não tinha mais aonde ir. Como estava se tornando difícil pregar nos Estados Unidos entre aqueles loucos, ele escrevera profeticamente em seu poema, no dia em que chegara ao porto de Boston: Meu querido Senhor Krishna, não sei por que me trouxestes aqui. Agora podeis fazer o que quiserdes comigo, mas creio que tendes algo a fazer aqui, senão por que me traríeis a um lugar tão terrível? O que seria de seu programa de aulas? E David, será que deveria voltar e tentar conversar com o rapaz? Aquele fora o primeiro acesso de violência de David, mas houvera outros momentos tensos. David tinha o hábito de deixar o sabão no chão do box, e Prabhupada já lhe pedira para não fazer isso, pois era um perigo, mas David não lhe dava ouvidos. Prabhupada prosseguira lembrando, e um dia David se irritara e gritara com ele. Contudo, não chegava a ser inimizade. Mesmo o incidente de hoje não fora por uma questão de diferenças pessoais. O rapaz era uma vítima. Prabhupada andava a passos rápidos. Tinha passagem gratuita da companhia de navegação em Sindhya, podia ir para o seu lar, Vrindavana. Seu mestre espiritual, porém, mandara ouvir aqui, devido ao forte desejo de Srimati Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur escrever a ele enquanto atravessara o Atlântico: O santo nome do Senhor Gauranga espalhar-se-á por todos os países do mundo ocidental. Antes do cair da noite, ele teria que encontrar algum lugar onde pudesse ficar, uma maneira de manter o ímpeto de sua pregação. Isso era o que significava trabalhar sem o subsídio do governo, sem o apoio de nenhuma organização religiosa, sem um patrocinador. Significava ser vulnerável e inseguro. Prabhupada encarou a crise como um teste de Deus, Krishna. A instrução do Bhagavad Gita era depender de Krishna para ter proteção. Em todas as atividades depende apenas de mim e trabalha sempre sob minha proteção. Praticando tal serviço prático e amoroso, sê inteiramente consciente de mim. Ultrapassarás todos os obstáculos da vida condicionada por minha graça. Decidiu ligar para Carl Higgins e pedir-lhe ajuda. Ouvindo a voz do Swami pelo telefone, era uma emergência. Carl Higgins imediatamente concordou que Prabhupada poderia vir morar com ele e sua esposa Eva. A residência deles ficava perto dali, no centro, a 5 quarteirões a oeste do Bowery, ao lado do bairro chinês. Carl logo estaria lá. Depois que Carl encontrou Prabhupada, eles foram diretamente para a residência de Carl, outro sótão de artistas, menor que aquele em que Prabhupada estivera vivendo. Tinha uma área de habitação principal ampla e aberta, com áreas para cozinha e dormitório conjugados. Havia decorativas plantas de interiores e uma abundância de almofadas espalhadas por toda a volta. O sótão de Carl era mais iluminado do que o sótão industrial e sombrio do Bowery. O piso era pintado de um laranja vivo. Carl costumava dizer que parecia o convés de um navio. As paredes e o teto eram brancos e a luz proveniente de 7 clarabóias inundava o aposento. Carl e Eva acomodaram o Swami num canto. Como Prabhupada deixara seus pertences no sótão de David e não pretendia voltar, Carl foi até lá para pegar alguns itens essenciais. Prabhupada pediu-lhe para deixar a maior parte de suas coisas, incluindo seus livros, malas e gravador de rolo onde estavam. Embora a essa altura David já tivesse se recuperado dos efeitos intensos do LSD, permanecia louco. Quando Carl chegou ao sótão, a porta estava trancada e David estava lá dentro com medo de deixar alguém entrar, embora finalmente aquecesse. Ele fechara e trancara todas as janelas, tornando o sótão opressivamente quente e abafado. Bill Epstein, que também esteve ali naquele dia, analisou David como vítima de um esgotamento nervoso provocado por drogas, uma narcopsicose. E apesar de David ter se arrependido de ter explodido com o Swami, nem Bill nem Carl achavam que Prabhupada devesse morar novamente com David.
Aparentemente, não havia mais possibilidade de Prabhupada transformar o sótão num templo de Radha e Krishna. Cal e Bill recolheram alguns dos pertences do Swami e David ficou para trás no sótão. Ele queria ficar só. Cal Higgins conhecia a maneira de viver de Prabhupada e queria acomodá-lo no lugar apropriado para ele morar e trabalhar. Numa pequena alcova, uma das extremidades de seu sótão, Cal tinha um pequeno gabinete que cedeu ao Swami. Cal também montou um tablado acolchoado e dispôs a sala de estar em volta dele para que os convidados pudessem se sentar em semicírculo no chão. A esposa de Cal, que realmente não gostou da ideia de um Swami mudando-se para lá, de qualquer maneira concordou em forrar algumas almofadas com tecido de algodão indiano para ele. Tudo andou tranquilo por algum tempo. Prabhupada continuava suas aulas matutinas e noturnas e apareceriam muitas pessoas da vanguarda do Boveri. 3 de seus frequentadores regulares moravam no mesmo prédio e alguns outros, incluindo o irmão de Cal, moravam no outro lado do quarteirão. Michael Grant e James Green vinham sempre e mesmo David Allen veio uma vez. Don Nathanson, um artista, comenta: eu me encontrava no sótão de Cal e naquele dia fiquei conhecendo o Swami. Por intermédio de David, eu já sabia que ele agora fazia parte do cenário. A maioria dos que vinham eram músicos. Eles desfrutavam daquela sessão matinal privada com ele. E na verdade aquilo era muito estranho, pois aqueles rapazes ficavam acordados quase a noite toda. E ele costumava ter o seu encontro às 6 horas da manhã por 1 hora. Ele liderava-os no canto de Hare Krishna com seus símbolos de mão. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Era estranho, pois aquele pessoal tomava muita droga e todos eles liam muito, mas por algum tempo iam ver o Swami toda manhã, 9 ou 10 deles, e sentiam-se muito bem. Sentiam-se muito bem por fazer aquilo de manhã. Cal sentia que todo o grupo criativo que vinha ver o Swami em seu gabinete era rápido em entrar no humor do canto e dança público de Hare Krishna, mas o estavam usando as suas próprias maneiras para suplementar as suas próprias visões e êxtases particulares, sem qualquer intenção verdadeira de adotar as disciplinas ou adoração indivisa ao Senhor Krishna. Prabhupada foi o primeiro contato verdadeiro deles com uma pessoa transcendental, e ainda assim, mesmo sem procurar compreender, eles se absorviam em seus cantos e danças públicos de Hare Krishna. E no que ele tinha a dizer-lhes, Cal convidava-os: vamos lá, gente, isto é genuíno, é verdadeiro, vocês vão gostar, é dança, é celebração, é canto de Hare Krishna. Cal percebeu que as pessoas sentiam-se bem na presença do Swami, meditando no canto de Hare Krishna e comendo o que o Swami Ji cozinhava. Krishna Prasada. Posso continuar, Bimala? Muito obrigado, hein? Cal percebeu que as pessoas sentiam-se bem na presença do Swami, meditando no canto de Hare Krishna e comendo o que o Swami cozinhava. Era diferente de tudo que tinham experimentado antes, exceto, talvez, em seus momentos de lucidez criativa. Não obstante, para Cal e Eva, a simples presença de Prabhupada criava dificuldades. Nunca antes, durante toda a sua permanência nos Estados Unidos, ele fora um hóspede mais inconveniente e indesejável do que agora. O estúdio de Cal fora arranjado para ele e sua esposa viverem sozinhos, usando o dormitório, a cozinha e a sala de estar da maneira que desejassem. Se quisessem fumar maconha ou comer carne ou qualquer coisa, isso ficava a critério deles. Este era o lar de Cal. Ele vivia ali com sua esposa Eva e com seus cães e gatos, mas agora tinham de compartilhá-lo com o Swami. Quase que imediatamente a situação tornou-se intolerável para Eva. Ela ressentia-se da presença do Swami em seu lar.
Ela era uma feminista, uma branca emancipada com um esposo negro e um bom emprego. Não gostava das opiniões do Swami sobre as mulheres. Não lera os seus livros nem assistira às suas aulas, mas ouvira que ele se opunha ao intercurso sexual, exceto quando para a procriação, e que, em seu parecer, a mulher devia ser recatada e casta e ajudar o seu esposo na vida transcendental. Estava a par das 4 regras do Swami.